Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Vale dos resultados do terceiro trimestre de 2024. Esta conferência está sendo gravada e o replay estará disponível em nosso site vale.com. A apresentação está disponível para download em inglês e português em nosso site. Para ouvir a chamada em português, pressione o ícone do globo no canto inferior direito da tela do Zoom e, em seguida, escolha entrar na sala em português. Em seguida, selecione silenciar áudio original para que você não ouça a versão em inglês no fundo. Gostaríamos de informar que todos os participantes estão, no momento, em um modo somente de escuta para as apresentações. Mais instruções serão fornecidas antes de iniciarmos a sessão de perguntas e respostas da nossa chamada. Gostaríamos de informar que declarações prospectivas podem ser fornecidas nesta apresentação, incluindo as expectativas da Vale sobre eventos ou resultados futuros, abrangendo os assuntos listados na respectiva apresentação. Alertamos que as declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e envolvem riscos e incertezas. Para obter informações sobre os fatores que podem levar a resultados diferentes daqueles previstos pela Vale, por favor, consultar os relatórios que a Vale apresenta à US Securities and Exchange Commission, à Comissão de Valores Imobiliários, CVM, e, em particular, os fatores discutidos em declarações prospectivas e fatores de risco no relatório anual da Vale, no formulário 20F. Conosco hoje estão o senhor Gustavo Pimenta, presidente, senhor Murilo Müller, vice-presidente interino de Finanças e Relações com Investidores, senhor Rogério Nogueira, vice-presidente interino, Soluções para Minério de Ferro, senhor Carlos Medeiros, vice-presidente executivo de Operações, senhor Sean Yusmar, CEO da Vale Base Metals, e senhor Alexandre D'Ambrosio, vice-presidente executivo de Assuntos Corporativos e Institucionais. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor Gustavo Pimenta. Por favor, pode prosseguir, senhor Gustavo. Olá a todos e sejam bem-vindos à teleconferência do terceiro trimestre de 2024 da Vale. Tenho o prazer de apresentar os resultados da Vale pela primeira vez como presidente da empresa. Antes de começar, gostaria de agradecer ao Eduardo Bartolomeu pelo seu mandato como presidente da Vale nos últimos 5 anos. Eduardo liderou a Vale em um dos períodos mais difíceis da nossa história. Ele nos conduziu a uma série de mudanças significativas na empresa. E hoje estamos em uma posição muito mais forte, mais segura, mais estável e mais preparada para um futuro ainda melhor. Então, em nome de toda a equipe da Vale, lhe agradecemos, Eduardo. Quero também expressar minha gratidão ao Conselho de Administração pela confiança depositada. É uma honra para mim liderar esta grande empresa e estou muito confiante e otimista com relação ao futuro. Nas minhas primeiras semanas como presidente, delineei as principais áreas de foco daqui para frente. A Vale tem um imenso potencial e acredito firmemente que podemos nos posicionar como uma referência no setor. Para isso, estamos partindo do nosso sólido progresso para desenvolver a visão Vale 2030, que pretendemos detalhar no Vale Day no início de dezembro. Esta visão será baseada em 3 pilares fundamentais. Primeiro, uma cultura orientada ao resultado. Iremos acelerar nossa transformação cultural, mantendo nosso foco em segurança e excelência operacional, ao mesmo tempo em que nos tornamos mais eficiente, mais ágil. E também tomaremos decisões cruciais para melhorar substancialmente nossa competitividade e posicionar novamente a Vale na parte inferior da curva de custo global da indústria. Forneceremos mais detalhes sobre nossas iniciativas de eficiência de custos e metas associadas no Vale Day. Segundo, um portfólio superior. Vamos acelerar a execução da nossa estratégia de minério de ferro premium, alavancando nosso endowment único. A Vale tem um dos recursos mais ricos de minério de ferro do mundo e nosso objetivo é produzir cerca de 350 milhões de toneladas de minério de ferro, dos quais 80 ou 90% serão produtos de alta qualidade, como BRBF, Carajás e aglomerados. Esse portfólio flexível nos permitirá apoiar nossos clientes na sua jornada de descarbonização, mantendo a opcionalidade de capturar valor em diferentes condições de mercado.
Temos também uma plataforma única de metais básicos, com um potencial de crescimento muito grande, especialmente em cobre. Estou muito satisfeito com a nossa decisão estratégica de separar o negócio no ano passado e de ter uma equipe dedicada e de classe mundial sob a liderança do Sean. Estou muito confiante de que levaremos esta companhia para um nível ainda melhor nos próximos anos. Em terceiro lugar, é importante e essencial que os nossos stakeholders nos vejam como um parceiro confiável. Para isso, iremos trabalhar em estreita colaboração com a sociedade para deixar um legado positivo das nossas atividades, criando, ao mesmo tempo, relações responsáveis e de confiança. Esta será uma prioridade fundamental para mim e para a minha equipe para o futuro. Iremos trabalhar detalhando cada um desses pilares com relação a objetivos concretos, metas e iniciativas e iremos fornecer mais detalhes no Vale Day. Vamos agora olhar o nosso desempenho recente nos próximos slides. Estamos progredindo de forma constante em nosso compromisso de eliminar as barragens a montante no Brasil. Nosso programa de descaracterização inclui 30 estruturas e neste mês atingimos outro marco importante ao eliminar a 16ª estrutura, DIC 1A, em 11 de outubro, cerca de 2 meses antes do previsto. Esse processo de eliminação de barragens requer muita inovação e é complexo e único para cada estrutura. Adquirimos experiências e conhecimentos incríveis neste processo, o que nos permitiu acelerar a descaracterização de muitas estruturas, mantendo os mais elevados padrões de segurança e gestão de risco. Continuaremos a cumprir os nossos compromissos de segurança de barragens com uma abordagem disciplinada. Além do processo de descomissionamento, estamos trabalhando para aumentar a segurança das estruturas. O gráfico aqui mostra o nosso progresso na remoção de barragens dos níveis de emergência. Em agosto, retiramos a barragem sul superior do nível 3 de emergência e, atualmente, resta apenas uma barragem neste nível, que é a barragem Forquilha 3. E estamos progredindo para reduzir em breve o nível de emergência desta barragem, estando no caminho certo para cumprir com o nosso compromisso de não ter barragens no nível 3 até 2025. O futuro da mineração exigirá que as empresas reduzam suas pegadas e minimizem ainda mais o impacto de suas operações. Na Vale, temos trabalhado em uma série de iniciativas para criar operações mais circulares, como a nossa planta de gelado em Carajás, que será capaz de produzir até 5 milhões de toneladas por ano de minério de ferro de alta qualidade por meio do reprocessamento de rejeitos existentes. Outras iniciativas incluem o processamento de estéreo de pilhas e a geração de subprodutos para outras indústrias. Além de minimizar o impacto de nossas operações, essas iniciativas geralmente têm um tempo de comercialização mais rápido e custos unitários mais baixos quando atingem a escala adequada. Bom, vamos falar do desempenho do portfólio agora. Nós entregamos a maior produção desde 2018 em minério de ferro, resultado do nosso foco na excelência operacional, alinhada à nossa estratégia de crescimento em produtos aglomerados. Nossa produção de pelotas atingiu o nível mais alto para qualquer trimestre desde 2019, aumentando 13% em relação ao ano anterior. No mês passado, aumentamos o nosso guidance de produção e agora estamos confiantes de que podemos entregar no limite superior de 323 a 330 milhões de toneladas para 2024. As vendas de minério de ferro no trimestre mantiveram-se em linha com o ano anterior, com uma importante melhoria de qualidade do nosso mix de produtos devido ao aumento das vendas de BRBF e à decisão proativa de reduzir as vendas diretas de minério de alta sílica. Nossos projetos de crescimento em minério de ferro é fundamental para melhorarmos o nosso portfólio. Nesse sentido, estou muito satisfeito com o sucesso de Vargem Grande, dentro do orçamento e um mês antes. Um projeto de 15 milhões de toneladas de minério de ferro, que também aumentará o teor de ferro em cerca de 2% no site. O outro projeto importante é Capanema, com mais 15 milhões de toneladas. O projeto já está 91% concluído e o seu início está previsto para o primeiro semestre de 2025. O início, né? Isso mostra que estamos efetivamente cumprindo nossos compromissos, recuperando volumes, mas também
tendo flexibilidade comercial, o que nos ajuda a maximizar a criação de valor. No negócio de metais para a transição de energia, transição energética, temos visto um forte desempenho da produção ano a ano, tanto no cobre quanto no níquel, com o Asset Review já trazendo resultados. O minério processado das plantas de Salobo 1 e 2 aumentou 30%, e as minas de Sudbury tiveram um aumento de 20% no rendimento do moinho. O Sean Usman assumiu como presidente da VBM e continuará a implementar o Asset Review e a executar a estratégia a longo prazo da empresa. Estou confiante de que temos a melhor equipe para levar o negócio de metais de transição energética para o próximo nível. Por fim, depois de 2 anos de negociação, o dia de hoje marca um capítulo importante da nossa história. Assinamos os termos vinculantes para a reparação integral do rompimento da barragem de Fundão da Samarco. Os termos acordados são resultados de um diálogo aberto, baseado em critérios sociais, ambientais e técnicos, e reforçam o compromisso da Vale com uma reparação justa e definitiva. O valor total do acordo é de 170 bilhões, que serão divididos em 100 bilhões em pagamentos a serem desempenhados ao longo de 20 anos à União, aos estados de Minas Gerais e Espírito Santo e aos municípios para financiar programas e ações compensatórias vinculadas a políticas públicas. Mais 32 bilhões em obrigações a serem cumpridas pela Samarco nos próximos anos, incluindo os programas em andamento de indenização individual, reassentamento e recuperação ambiental, que serão transferidos gradualmente da Fundação Renova. O valor total também considera os 38 bilhões já desembolsados em 42 programas de indenização ao longo dos anos. Em conjunto com as principais partes interessadas, chegamos a uma solução mutuamente benéfica para todas as partes, especialmente para as pessoas afetadas, comunidades e meio ambiente impactados, ao mesmo tempo em que criamos definitivamente a segurança jurídica para as empresas. Gostaria de convidar o Murilo Mila, nosso CFO interino, para falar sobre o desempenho financeiro. Murilo? Obrigado, Gustavo, e bom dia a todos. É um prazer estar aqui para apresentar os resultados do terceiro trimestre de 2024. Vamos começar com o nosso desempenho EBITDA. Como podem notar, nosso EBITDA pro forma atingiu 3,7 bilhões de dólares no trimestre, com fatores encorajadores que ajudaram a mitigar o impacto dos preços mais baixos do minério de ferro. No terceiro trimestre de 2024, alcançamos volumes de vendas mais altos, especialmente em Pelotas, nosso produto de maior qualidade. Também entregamos um desempenho muito melhor em custos e despesas, enquanto o real mais fraco proporcionou suporte adicional. Como Gustavo mencionou anteriormente, estamos extremamente focados em recuperar a nossa competitividade e nosso desempenho de custo C1 é especificamente importante nessa jornada. Vamos dar uma olhada mais de perto no nosso C1 nos próximos slides. No minério de ferro, nosso custo caixa C1, excluindo compras de terceiros, foi de 20,6 dólares por tonelada, 17% menor trimestre a trimestre e 6% menor ano a ano. Ficamos satisfeitos em ver que essa é a primeira queda ano a ano no custo caixa C1 desde o primeiro trimestre de 2021, que nos dá confiança de que estamos no caminho certo para nos tornarmos uma empresa mais eficiente. A melhoria sequencial foi impulsionada pelos resultados das nossas iniciativas de eficiência, despesas de manutenção mais baixas, diluição de custos fixos, bem como um melhor mix de produtos com mais volumes vindo do Sistema Norte, onde temos nossas operações mais competitivas. Estamos altamente confiantes em entregar o guidance de custo caixa C1 para 2024 de 21,5 a 23 dólares por tonelada. Mais do que isso, nosso desempenho está apontando para alcançarmos o limite inferior dessa orientação em 2024. No quarto trimestre, esperamos custos sequencialmente mais baixos. Para referência, nosso custo de produção C1 em setembro foi de 18,2 dólares por tonelada, excluindo efeitos de inventário. Agora, passando para o negócio de metais da transição energética, observamos uma diminuição geral nos nossos custos totais ano a ano. No cobre, a redução de 13% ano a ano foi impulsionada por maiores
receitas unitárias de subprodutos e menores custos unitários de mercadorias vendidas, resultando em um custo total abaixo de $3.000 por tonelada. Como resultado desse desempenho sólido no terceiro trimestre, estamos revisando novamente a nossa orientação de custo total para 2024 para baixo, com um novo intervalo sendo agora entre $2.900 e $3.300 por tonelada. No níquel, apesar da desconsolidação das operações da PTVI, que tem custos médios mais baixos, os custos totais diminuíram 3% ano a ano. Continuamos no caminho certo para atender nossa orientação de custos para 2024. Essa melhoria foi resultado da continuação do ramp-up das operações de Voisey's Bay, o que nos permitiu reduzir compras de terceiros em nossas refinarias canadenses, juntamente com maiores receitas unitárias de subprodutos. Agora passando para a geração de caixa. A geração de fluxo de caixa livre foi de $0,2 bilhão, impactada principalmente por um EBITDA mais baixo e pelo capital de giro negativo. Vimos um aumento nas contas a receber, devido a 14 milhões de toneladas de vendas de minério de ferro acumuladas no final do trimestre, bem como 23 milhões de toneladas de vendas que foram registradas a um preço futuro de $109 por tonelada. Nossos investimentos permaneceram estáveis trimestre a trimestre em $1,3 bilhão, tendência abaixo do nosso guidance para 2024 de aproximadamente $6,5 bilhões. Por fim, nossa geração de fluxo de caixa livre e posição de caixa forte foram usadas principalmente para devolver valor aos nossos acionistas, com pagamento de $1,6 bilhão em juros sobre capital próprio em setembro. No terceiro trimestre, também adquirimos a participação restante na Aliança Energia. Como mencionamos anteriormente, nossa intenção é buscar possíveis parceiros para os nossos ativos de energia, mantendo uma participação minoritária. Esperamos trazer mais notícias sobre isso nos próximos meses. Antes de passar a palavra de volta para o Gustavo, para os pontos principais, gostaria de comentar sobre o acordo que assinamos hoje. Como Gustavo mencionou em seu discurso de abertura, o acordo define as medidas de reparação e compensação relacionadas ao rompimento da barragem de Samarco. Além dos R$ 38 bilhões desembolsados desde 2015, o acordo estabelece R$ 100 bilhões em obrigações a fazer ao longo de um período de 20 anos e $32 bilhões em obrigações de desempenho pela Samarco, incluindo iniciativas para indenização individual, reassentamento e recuperação ambiental. Esta tabela descreve nossas expectativas de compromisso de caixa. Como vocês podem ver, no curto prazo, teremos uma maior concentração de obrigações a cumprir e, com o tempo, o impacto no caixa reduzirá gradualmente. Esta projeção de saída de caixa considera que essa marca continuará a cumprir por parte dos pagamentos exigidos conforme seu plano de negócios aprovado. Sendo assim, reconhecemos uma provisão extra de aproximadamente $1 bilhão, elevando nossa dívida líquida expandida para $16,5 bilhões. Em relação à nossa meta de alavancagem ideal, estamos mantendo um intervalo de 10 a 20 bilhões de dólares sob o mesmo conceito de dívida líquida expandida. Agora passo a palavra a Gustavo. Obrigado, Murilo. Antes de abrir para a sessão de perguntas e respostas, gostaria de reforçar as principais mensagens de hoje. Continuamos muito focados na segurança e na excelência operacional. Como viram, apresentamos um desempenho operacional robusto, sendo o quarto trimestre consecutivo com um aumento na produção de minério de ferro. Estamos acelerando o nosso programa de eficiência de costa, esperando atingir o limite inferior do nosso guidance de C1 do minério de ferro para o ano e reduzimos mais uma vez o nosso guidance de all-in do cobre. Posso assegurar que nos próximos anos continuaremos com foco absoluto nos nossos esforços de eficiência. No que diz respeito ao nosso objetivo estratégico de ter um portfólio superior, estamos avançando com os nossos progressos ou projetos transformacionais. Vargem Grande está avançado, Capanema entrará em operação também, dando mais flexibilidade às nossas operações de minério de ferro com uma intensidade de capital muito baixa. Na VBM, o Asset Review já está trazendo frutos, com um forte desempenho operacional no cobre e no níquel. E com a liderança do Sean, tenho certeza que continuaremos a avançar ainda mais, criando uma empresa líder em metais para a transição energética.
E hoje é um dia muito importante para o Brasil, para a Vale e para todas as pessoas impactadas pelo rompimento da barragem da Samarco em Mariana. A assinatura de um acordo definitivo para a reparação integral confirma que as instituições brasileiras são sólidas, competentes e legítimas para resolver nossas questões. O acordo também reforça nosso compromisso para com as pessoas, as comunidades e o meio ambiente. Muito obrigado a todos e vamos começar a sessão de perguntas e respostas. Vamos começar a sessão de perguntas e respostas dessa chamada. Se você tiver alguma pergunta, por favor, usem o ícone de levantar a mão. Se a resposta já foi respondida, podem sair clicando no ícone de baixar a mão. Por favor, façam a pergunta em inglês e limitem as perguntas para 2 de cada vez. A nossa primeira pergunta vem do Rodolfo Angeli, da JP Morgan. O senhor pode abrir o microfone. Boa tarde a todos. Primeiramente, minha primeira pergunta é para o Gustavo. Gustavo, eu gostaria de começar te desejando muita sorte no seu mandato como CEO. E a minha pergunta, você falou sobre algumas coisas em relação à ambição da Vale no começo da chamada. Eu entendo que mais detalhes vão ser enviados no Vale Day, mas gostaria de saber se você poderia discutir um pouquinho melhor, um pouquinho mais, qual é o foco a curto prazo e o que você acha que pode representar as maiores oportunidades que podemos capturar, especialmente nessa parte mais precoce do seu mandato. É a primeira pergunta. A segunda pergunta, eu também gostaria de aproveitar essa oportunidade para fazer uma pergunta para o Rogério. E é ótimo ouvir de você, e eu gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre a estratégia do portfólio para o minério de ferro. Estamos começando a ouvir um pouco mais a respeito, então gostaria de saber mais detalhes sobre o que você espera que sejam os próximos passos, qual a evolução do portfólio do minério de ferro na Vale para o futuro. Essas são as minhas perguntas, muito obrigado. Obrigado, Rodolfo, ao Gustavo aqui. Obrigado pelos cumprimentos. E, olha, a gente está pensando nisso da seguinte forma, baseado em algumas alavancas-chave, né? Primeiro, com relação ao portfólio, nós até falamos sobre isso, estamos buscando atingir a nossa capacidade de forma criativa, né, para o portfólio de minério de ferro, chegando a 350 milhões de toneladas, o que vai nos dar mais do que volume, a flexibilidade também de operar em diferentes condições de mercado, fazendo com que a VBM também cresça, especialmente no cobre, que é um dos principais mandatos que o Chon tem, né? Que é como trazer volumes de cobre mais rapidamente, dada a reserva que a Vale tem. Então, esse vai ser o principal elemento na nossa estratégia e vamos buscar implementar essa agenda com afinco. E a outra parte também que é muito importante, nós já vimos isso nesse trimestre, é buscar o desempenho, né, com uma cultura de segurança e de performance. A gente perdeu um pouco a nossa competitividade como resultado de muita coisa, incluindo limitações que temos nas operações, mas eu tenho confiança de que iremos fazer com que as operações atinjam um ambiente mais competitivo, baixando o custo global, né, abaixo de $20, que é a nossa meta, e a gente vai buscar essa agenda com afinco e tenho confiança na nossa capacidade de entregar. A outra tem mais a ver com o curto prazo, talvez, que tem a ver com a forma como a gente pode conseguir a construir relações longevas e de confianças com os stakeholders que temos. Eu estou muito feliz com a solução que acabamos de anunciar, né?
o Acordo de Mariana, que é um elemento que pavimenta esse caminho para o futuro, e eu gostaria muito, né, de resolver, quero resolver, porque estamos trabalhando com essas questões da ação também, e, enfim, essa agenda vai ser muito importante para a gente e para a minha equipe de liderança, para que a gente possa ter os stakeholders a bordo nessa jornada. E eu vou passar para o Rogério, para ele falar sobre a estratégia comercial, então. Não, olá, Rodolfo. Foi bom ouvir de você. Quando a gente fala de estratégia de portfólio, a gente divide isso em curto prazo e longo prazo, né? No curto prazo, a ideia é otimizar o portfólio de produto e maximizar valor. Esse é o nosso foco. Já no longo prazo, tem mais a ver com a descarbonização da indústria metalúrgica e sobre como podemos nos posicionar para ser o principal fornecedor de produto para descarbonização, né, para a indústria metalúrgica. E outra coisa a se enfatizar é que quando a gente fala de otimização do portfólio no curto prazo, a gente fala muito sobre os prêmios, né, de ferrosos. E como você sabe, os prêmios dependem muito das margens, né, na metalurgia. E, na nossa perspectiva, a gente acha que tem aí uma vantagem ainda em potencial também. Agora, mais do que isso, a gente tem agido muito no portfólio de produtos. E a ideia é desenvolver um portfólio que seja flexível e que, portanto, possamos ajustar para maximizar o valor. E, nesse sentido, é importante esclarecer que o nosso objetivo final, claro, é a maximização do valor. E também entender, por exemplo, o equilíbrio, o balanço entre o teor de ferro, né, a razão alúmina e sílica, enfim, isso tudo vai ser muito importante para fazer um ajuste rápido no portfólio no futuro. Por exemplo, hoje temos penalidades, né, para sílica muito alta, 4,7 dólares por tonelada para cada ponto percentual de sílica ali. E, portanto, nós gostaríamos, por exemplo, de trabalhar no sentido de reduzir a oferta de produtos de alta sílica e, dessa forma, reduzir esse tipo de impacto. E não apenas isso, nós também podemos aproveitar, né, a produção mais alta, né, de feed de pelotas em Brucutu, a Vargem Grande, outros, e também pelotas de Carajás, né, o produto de Carajás. Então, tudo isso, juntamente com o mercado global e a nossa flexibilidade, vai nos ajudar a otimizar, maximizar valor no curto prazo, como temos pretendido. Portanto, nós estamos muito orientados à maximização de valor e também à flexibilização do portfólio. É isso. A próxima pergunta vem do Daniel Sasson, da Itaú BBA. O senhor pode abrir o microfone. Muito obrigado a todos. Boa sorte na sua nova função, Gustavo. É muito bom ouvi-lo novamente, Rogério. Minha primeira pergunta estaria relacionado, e primeiramente, gostaria de parabenizar a assinatura desse acordo de assentamento de Samarco e da indenização. É uma ótima situação para a população e também para a Vale, para que possamos avançar e passar a página desse capítulo. E em relação a isso, eu gostaria de saber a sua percepção, Gustavo, se alguma coisa mudou em relação às discussões que estão acontecendo no Reino Unido, nos Países Baixos, em relação a esses processos legais que estão acontecendo relacionados a Samarco. Você poderia nos dar uma atualização a respeito? E também em relação às conversas com o governo relacionados à renovação das concessões das ferrovias, isso seria muito bom também. E a segunda pergunta estaria relacionada a essa meta expandida de 10 a 20 bilhões de dólares que foi estabelecido em outro momento para a Vale. Várias outras coisas estavam acontecendo naquele momento, mas agora que você tem uma visão mais clara em relação aos desembolsos, em relação a Mariana, por exemplo, nos próximos anos, você
está pensando em mudar essa meta? Faz sentido discutir isso? Ou você se sente confortável com essa meta de 10 a 20 bilhões de dólares, essa meta, por enquanto? Obrigado. Obrigado, Daniel. Bom, eu vou falar sobre uma parte da sua pergunta e de repente eu passo para o Alex para complementar, especialmente sobre o processo no Reino Unido, tá? Bom, a decisão de se assinar o acordo hoje é um passo importantíssimo e nós sempre acreditamos e hoje conseguimos corroborar isso, de que, óbvio, a jurisdição correta para se fazer o acordo é o Brasil e nós conseguimos isso de forma exitosa e é isso, é a jurisdição correta e é onde a decisão deve ser tomada, né? Deve ser discutida e tomada. E, portanto, estamos muito felizes com o desfecho hoje. E eu vou passar para o Alex para complementar também, caso eu tenha ou venha a perder alguma coisa. Sobre a renovação da concessão, temos avançado, como mencionamos anteriormente, em muitos dos acordos em potencial e também liquidação, né, definição em potencial com o governo e iremos concluir essa transação também. Tem alguns procedimentos jurídicos que devem ser seguidos, mas esperamos que até o final do ano a gente consiga resolver essa discussão. Sobre a dívida líquida expandida, certamente temos uma oportunidade para revisitá-la. Essa questão do reprojeto, do redesenho nos ajudou, estamos mantendo, e por hora, claro, a gente está mantendo, porque é a métrica correta e é o range correto, né, para a gente operar. Pode ser que mudemos, mas por hora mantemos, e eu vou passar para o Alex para complementar sobre a situação no Reino Unido. Obrigado, Gustavo, e obrigado, Daniel. Eu vou começar falando sobre o julgamento no Reino Unido, que começou na última semana. Muitos já sabem, está em curso e prosseguirá por algumas semanas. E esse julgamento no Reino Unido lida com compensações para indivíduos, mas esse tema só será discutido no ano que vem ainda, né? Então tem muita discussão sobre se a BHP, a Hold, né, pode ser responsável pela Samarco. É essa discussão em pauta. Sobre a compensação, né, que será discutida possivelmente, já foi coberta pelo acordo brasileiro, aqui no Brasil, que nós assinamos hoje. E, portanto, no nosso entendimento, a nossa posição, né, a posição dos réus será muito mais bem defendida, porque, claro, também o pessoal com pleito vai ter uma opção muito mais fluida aqui no Brasil. E também porque o caso aqui no Brasil desconstrói o principal argumento dos advogados no Reino Unido, que é de que esse tipo de problema não está sendo resolvido de forma célere no Brasil, o que acabou de cair por terra com esse acordo, porque ele mostra que, de fato, a resolução aqui é possível, é eficiência, é rápida e é o local correto. Sobre esses pleitos, né, como eu falei lá no Reino Unido, só vai começar no ano que vem, no meio do ano que vem. E aí tem a questão, né, da jurisdição, né, que ainda precisa ser abordada, também precisa estar em pauta, então isso ainda vai demorar muito. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Leonardo Correia, da BTG. O senhor pode abrir o microfone? Boa tarde a todos. Tem algumas perguntas da minha parte. A primeira pergunta é em relação ao caixa. Então, há um avanço positivo nos últimos trimestres. A mensagem é que vocês estão confiantes em alcançar o guidance de US$ 21. E, Gustavo, você mencionou na apresentação que você se sente confiante de alcançar menos de US$ 20 no futuro. Então, eu gostaria de entender um pouquinho essa ideia. Isso é possível já em 2025? Temos várias iniciativas, temos o ramp-up de Vargem Grande, também mais volumes. Eu gostaria de ouvir um pouquinho a respeito desse fato, se essas metas são alcançáveis em 2025. A segunda pergunta é em relação ao níquel, especialmente em relação a ao negócio de transição energética.
Então, temos cobre, que precisa ser o foco, algo a longo prazo. Acho que todas as minas no mundo estão bem focadas em cobre, e isso com toda razão. É, é algo que realmente merece esse interesse. No lado de níquel do negócio, nós vemos que há uma diminuição de interesse na Vale, na minha percepção, ao longo dos últimos trimestres. E o preço de níquel não estão ajudando, mas nesse ambiente onde o EBITDA é negativo em algumas linhas e há lugar para melhorar esses processos, queria saber um pouquinho mais o que vocês estão pensando a respeito de níquel e nós temos em relação às capacidades e a pressão que esse metal está sofrendo. Obrigado, eu vou responder a primeira parte e talvez uma parte da segunda, mas eu também queria que o Sean, já que, claro, ele está aqui, que também fale sobre a questão do níquel. Bom, com relação ao custo, o que eu quis dizer de chegar abaixo de 20, né, até 2025, que é aquele guidance anterior que nós demos, porque quanto mais eu olho a nossa base de custo, mais confiante eu estou na nossa condição de chegar nesse nível, nesse ponto. Como eu disse, vai ser uma prioridade chave aqui para mim. E há muitas alavancas, né, que é uma coisa que a gente precisa reconhecer para chegar a uma posição mais eficiente. A primeira é que, nos últimos anos, nós introduzimos muitos processos novos para lidar com restrições que tínhamos nas operações. Portanto, a equipe hoje conhece muito melhor como gerir esses processos se comparado com anteriormente. E, portanto, temos visto muita melhoria na nossa capacidade de retirar custo do sistema operando melhor, né? E tem também o benefício, claro, de aumentar a produção. A gente acabou de resetar o guidance, né, para chegar a 330, mas falamos que dá para chegar a 350 com mais volume que pode vir do norte. E isso também nos ajuda a reduzir o custo unitário, além dos programas de eficiência concomitantes que estamos fazendo, que estão amadurecendo também. Por isso é que eu estou confiante, né? A gente já viu isso esse ano, a gente até apontou para a parte inferior no guidance do C1, que mostra que a gente está no caminho certo. Já sobre níquel, é o seguinte, nós continuamos a acreditar que o níquel é crítico para a transição energética e há um espaço muito grande aí para esse minério. Agora, a gente precisa ter também o portfólio correto de níquel, a depender das condições de mercado, sendo flexível para navegar por qualquer ciclo também, que é um dos mandatos principais para o Sean, mas eu vou parar aqui e eu gostaria de ouvir o Sean também um pouquinho sobre isso. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Leonardo, pela pergunta. Você é a primeira pergunta que eu recebo, né, na Vale aqui em metais básicos. Então, obrigado. O Gustavo já abordou os pontos principais e a gente já tem passado, né, por algumas melhorias no custo unitário. Tem as manutenções também programadas e a gente tem feito muito investimento também nesse espaço e algumas iniciativas implementadas no sentido de aumentar a produtividade, né, com o Mark Cutifani e a equipe do management, já tem trazido frutos, né, de 15% a 30%, muita oportunidade de diluição do custo fixo. Então, assim, a gente tem visto 40% da curva de custo abaixo e fornecimento até sendo restrito em algumas áreas. Mas a gente tem um negócio estratégico, especialmente na parte ali da Western Lands, que tem uma reserva muito grande, que não está bem explorada, não está bem utilizada. Então, a gente tem oportunidade de alocar capital de forma inteligente, buscando a redução de custo, a melhoria da produtividade e maximizando o valor para a companhia no ciclo, que é a nossa prioridade. E também não podemos perder de vista que, ao falar de níquel, né, e a gente tem falado, agora tem uma porção aí também nessa parte do portfólio que diz respeito a polimetálico, ouro, PGM, o ouro tem um preço recorde aí, né? Então, esse fenômeno também vai nos ajudar continuamente a destravar valor e, nesse ciclo em particular, é um foco também. E, além disso, tem muita coisa, muita opcionalidade
mais negligenciada nesse portfólio, e o nosso trabalho é destravar valor e trazer isso para o mercado, e espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Bom, agora passamos para a próxima pergunta, senhor Gustavo. A próxima pergunta vem do Caio Ribeiro, da Bank of America. O senhor pode abrir o microfone. Ótimo, muito obrigado pela oportunidade. A primeira pergunta em relação ao retorno de caixa, as perspectivas para o futuro. Com esse acordo final relacionado à Mariana, a empresa ainda tem uma dívida expandida abaixo de 20 bilhões de dólares, mas as obrigações de desembolso relacionadas à Mariana, Brumadinho, a descaracterização, 3,7 bilhões de dólares ao longo de 2025. Isso reduz de forma material o fluxo de caixa da empresa nesse ano. E eu sei que, do ponto de vista de dívida líquida expandida, relacionado a Brumadinho e Mariana, isso em teoria deveria ser neutro, né? O desembolso de caixa para cobrir essas obrigações, à medida que nós desembolsamos, diminui as provisões que estão refletidas na dívida líquida expandida. E se olhamos desse ponto de vista, há um desembolso de caixa nesses itens que reduz o fluxo de caixa livre que a empresa pode ter à sua disposição. Então, minha pergunta é: vocês vão olhar somente para esse nível de dívida líquida expandida de forma isolada para determinar se vão anunciar dividendos extraordinários no futuro, ou vão analisar também o yield, fluxo de caixa livre, esse rendimento, com os efeitos de Brumadinho e Mariana desse acordo e as descaracterizações também? E outra pergunta em relação a outro tema: a Vale tinha um joint venture com a Eurocopper e vocês têm esse fundo também que foi estabelecido para desenvolver ainda mais essas parcerias. Então, a minha pergunta é: além de para cobre, vocês poderiam usar esse modelo de parcerias também, joint ventures, para o minério de ferro também no Brasil? Obrigado. Ok, Caio. Então, começando com a dívida líquida expandida e esse conceito, na verdade, a gente sempre observou o fluxo de caixa livre, né, em diferentes cenários para a empresa, para fazer uma avaliação e aí ver onde realocar o capital. Então, a dívida líquida expandida, ou esse conceito, é um dos elementos, mas a gente também observa outros. E com relação ao seu argumento, né, de onde a gente espera gerar o fluxo de caixa livre vis-à-vis o nosso compromisso, e também se temos a oportunidade de remunerar os acionistas, a gente vai fazer, como temos feito ao longo dos anos, né? E a gente faz isso, a gente olha para várias variáveis antes de tomar a decisão, não apenas uma. Com relação a parcerias e fundos, essas são transações pelas quais a gente pode acelerar o acesso a off-take, contrapartida e também volume, para ver onde faz sentido, né, para a Vale. Em vez de fazer, a gente mesmo ter essa parceria. E a gente se beneficia também. E em muitos casos, a gente prefere fazer internamente, especialmente na VBM. Sobre minério de ferro, tem menos oportunidade nesse sentido. Você viu a gente falando sobre mini minas, né, que são pequenas minas, em que a gente não acha que a gente seja tão competitivo quanto os concorrentes para desenvolver, e, portanto, a ideia é buscar algum acordo comercial com eles para que a gente tenha acesso a esses volumes, especialmente com materiais de alto teor, né, de melhor qualidade. E a gente vai continuar a buscar essas oportunidades num formato diferente se comparado com metais básicos. A próxima pergunta do Rafael Barcelos, da Bradesco BBI. O senhor pode abrir o microfone. Olá, muito obrigado por aceitarem minha pergunta. Boa sorte, Gustavo. Parabéns pelo resultado, pelo acordo definitivo. Também, Rogério, é bom ouvi-lo novamente. Minha primeira pergunta, Gustavo: você poderia compartilhar conosco suas ideias sobre como esse âmbito regulatório está evoluindo no Brasil? Quais são as discussões relacionadas
a situação no Brasil, a modernização desses regulamentos e se você acredita que isso pode acontecer nos próximos anos. E a segunda pergunta é em relação à visão de metais básicos. Eh, Essa é a primeira conferência do Sean na Vale e boa sorte, John. Se você poderia compartilhar um pouco as suas primeiras impressões, as oportunidades principais que você vê na Vale Base Metals, seria muito interessante. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Bom, eu vou também começar e depois o Sean complementa. Bom, como você sabe, o Brasil tem um enorme potencial no que tange as reservas de minério, não apenas porque tem o minério de ferro de melhor qualidade no planeta, mas também porque tem muitas jazidas de minério para as commodities de minério, para a transição energética. Então, a nossa discussão tem girado em torno de como acelerar esses desenvolvimentos, né, no país, e quaisquer deles requer discussões, modernizações, como você mencionou, com relação ao decreto, à legislação, né, de cavidades. E a gente tem avançado e há um reconhecimento de que a legislação atual pode ser melhorada, isso de todas as partes, por todas as partes, e a gente acredita que isso será abordado no futuro, né? Espero que mais cedo do que tarde. E com isso a gente vai poder destravar o potencial que o país tem e também o potencial que a Vale tem de aumentar a sua produção nessas commodities. E eu passo para o Sean, então, por favor. Sean, não dá para ouvi-lo. Não sei se você está falando ou se está no mudo. Perdão, vocês conseguem? Agora sim, Sean. Tá bom, obrigado. Bom, Rafael, obrigado. Olha, na minha visão, depois de 3, 4 semanas, é parecida com aquela antes, ou quando eu assumi essa responsabilidade. E eu acho que é um dos ativos menos apreciados, de fato, né, nesse setor. E com uma companhia assim, uma das barreiras que as organizações enfrentam tem a ver exatamente com a reserva, né? E começa com a geologia, com o endowment. E eu passei alguns dias com os gerentes gerais, com os líderes na última semana, e eu saí de lá, sabe, com a certeza de que as minhas expectativas com relação ao potencial foram excedidas até, porque a gente só precisa gerir essa companhia da forma mais eficiente possível para ajudar. Todos sabem que cobre, né, todo mundo quer, é difícil achar reservas até, e essa empresa tem uma reserva muito grande no Brasil. E até antes a gente trabalhou com a equipe, tentando ver como remover as limitações, destravar, talvez em parceria, né, juntamente com o governo e outras partes interessadas, esse potencial, porque tem Salobo, Sossego, Salobo tem se aprofundado em diferentes direções e nós temos muitas oportunidades ali e é isso que a gente está buscando até hubs para tentar destravar esse potencial de reserva mineral. E nesse momento, né, a gente sabe que tem pessoas querendo comprar o que nós temos. Então, o que nós precisamos fazer é trabalhar no que está em nossas mãos, no controle de custo, no aumento da produtividade, né? E aí ir além, né? Depois de chegar nisso, estabelecer de fato as fundações para ser um líder de fato no setor ao longo do tempo. A nossa próxima pergunta vem da Marina Calero, da RBC. A senhora pode abrir o microfone. Boa tarde, obrigado por essa chamada. Eu tenho uma pergunta em relação à estratégia de cobre. Poderíamos dizer que você está focado nas oportunidades internas ou vocês estão abertos a crescer inorganicamente também? Vai lá, Sean. Não, desculpa, Gustavo. Vai lá, pode responder. Marina, obrigado. Olha, a gente
passou um tempo trabalhando com M&A, eu passei boa parte da minha carreira fazendo M&A, e quando a gente observa o ambiente para M&A, eu acho que muitas empresas têm essa capacidade, a gente precisa analisar ao longo do ciclo. Agora, voltando à minha resposta anterior, a nossa maior oportunidade está aqui, na nossa frente, né? E eu acho que para um futuro mais tangível, a gente sempre vai buscar o que está no mercado, né? E a gente tem muito do que o mercado quer. Então, depende de nós para capturar e destravar esse valor. Eu devo dizer que muitas organizações, né, que não têm a visibilidade do pipeline, né? E quando a gente olha aqui o detalhamento dos ativos, né, da reserva, quer dizer, tem, e o nosso trabalho é entregar isso de forma estável, trimestre a trimestre, para mostrar esse potencial, porque está invisível nesse momento. Eu queria só complementar rapidinho, por favor, e eu faço das palavras do Sean as minhas, porque, especialmente dado o valor da nossa ação, né, é difícil, assim, ter uma transação agora que faça sentido para os acionistas. Agora, a vantagem singular da nossa carteira é a reserva de metais básicos, como ele mencionou, e também no minério de ferro. Eu acho que a gente consegue gerar mais recursos e entregar mais valor para os shareholders, para os acionistas, fazendo uso do nosso endowment e trabalhar em infraestrutura ou fazer negociações com parceiros, como aquela que fizemos recentemente com a Minas Rio, que é um exemplo do que queremos fazer, de poder analisar essas negociações que são menores ou que fazem sentido. Outras maiores é mais difícil e eu prefiro investir em endowment, nas reservas. A nossa próxima pergunta da Timna Tanners, da Wolfe Research. A senhora tem a palavra. Muito obrigada, feliz sexta. Então, gostaria de começar perguntando sobre o CAPEX, porque como vocês mencionaram, há uma lacuna ali, é uma quantia grande que tem que ser gasta para atingir a meta no quarto trimestre. Isso está acontecendo ou esse gasto vai acontecer depois? E também eu queria saber um pouco mais sobre o comentário que foi dito antes, sobre como vocês têm confiança que essas margens de CEO vão se recuperar. Então, eu queria pensar mais ou menos como que você pensa de forma mais ampla em relação aos desafios do mercado das propriedades imobiliárias. Obrigado, Tina. A gente está buscando fechar o ano dentro do guidance, de 6,3 a 6,5 bilhões de dólares ali. Então, está bem alinhado com o nosso guidance. E ao longo do ano tem sempre algumas variações, né, de trimestre a trimestre, mas é importante olhar nessa imagem do ano todo, que é o número final que nós queremos entregar em 2024. Bom, eu vou passar para o Rogério para falar sobre a outra parte. Olá, Tina. Olha, quando você olha o mercado de minério de ferro, você vê que o mercado vai estabilizar, nós acreditamos. E tem também algumas outras vantagens, né? No globo, tem a produção de 1,9 bilhão com a CSB, com a China sendo responsável por mais de 1 bilhão de toneladas em 2024, isso de aço. E a gente espera os mesmos números para 2025 também, mais ou menos. Então, como você sabe, isso tem sido discutido, o governo chinês tem trabalhado para aumentar a confiança do consumidor através de estímulos monetários e fiscais, como temos ouvido. E com isso, o consumo, nós achamos, vai estabilizar e essa diminuição, né, em investimentos em ativos fixos ou no setor imobiliário vai ser compensado por investimentos em ativo fixo na indústria manufatureira e de infraestrutura. E, portanto, como resultado, esperamos um fornecimento, bons títulos, né, de minério de ferro. Nós também achamos que vai ter uma produção estável por toda a cadeia de suprimento, embora tenhamos visto lá um nível de inventário em portos, não tem tanto inventário nos moinhos, né? Então, na metalurgia. Então, de forma mais ampla,
nós achamos que os níveis de inventário estão estáveis. E também, quando a gente olha para a curva de custo, mais de 50 milhões de toneladas de suprimentos, né, isso aí tem apoiado os $95 por tonelada e chegando a 250, que tem apoiado 90, né, essa margem. Então, se o preço reduzir, muita capacidade, muita produção vai sair do mercado. Agora, sobre a sua pergunta, no curto prazo, nós antecipamos, sim, alguns dados positivos. Por exemplo, o uso do alto forno está chegando a mais de 87%. E as margens estão sendo recuperadas, mais ou menos $20 por tonelada, né, que em produto que é neutro em HRC, e também onde há menos concorrência, né, na China, onde tem menos moinho aumentando, tem uma diferença. Fora da China, os metalúrgicos estão com dificuldades, especialmente por conta das exportações chinesas. Agora, se essa exportação for reduzida, a demanda ainda continuará e nós achamos que vai ter um crescimento marginal também. A nossa próxima pergunta vem do Christopher Jeffries, da La Femina. O senhor pode abrir o microfone. Obrigado por aceitar a minha pergunta. Essa aqui está relacionada ao que o Tim perguntou. Se olharmos para a estratégia da Vale, historicamente falando, vocês normalmente aproveitam essas capacidades de baixas margens, e isso realmente é algo que apoia a produção trimestral no mercado. E outras empresas fazem isso também. Então, a minha pergunta é como que a estratégia muda? Se vocês estão mudando o mix de produtos para ter um minério de alta qualidade, com margens mais altas, significa que o preço vai ter que cair ainda mais antes de aproveitar essa capacidade? Eu só queria... não estou falando sobre o 2024, 2025, mas estou olhando para frente. Nós estamos vendo mudanças de produção na BHP também, e se vemos que o minério de ferro está caindo, se a demanda da China está caindo, o que aconteceria nesse cenário? O que aconteceria na década? Com o custo baixando, talvez a preocupação seja, não seria de 8 a 100, mas talvez seria mais baixo. Então, a pergunta é o que aconteceria na década se a demanda de fato cair? Eu vou começar e depois o Rogério pode complementar. Olha, uma questão importante aí, fundamental, é que mesmo com Simandu, a quantidade de esgotamento de mina que temos visto é muito grande. E também a redução de teor que temos visto no mercado, nos concorrentes, é também algo relevante. E achamos que, por vezes, isso é negligenciado. Então, esse é um elemento também que precisa ser considerado, por isso que não estamos tão pessimistas no longo prazo com a entrada de Simandu, né, como deve acontecer. Com relação à estratégia de valor versus volume, essa estratégia irá continuar, certamente, né, certamente. E sobre a retomada da capacidade, a boa coisa é que a gente vai ter flexibilidade, finalmente, porque pós-Brumadinho, perdemos muita a flexibilidade que temos nas nossas ofertas. E agora que temos Vargem Grande, Capanema, e estamos voltando para 350, mais importante do que o volume, que não é o que a gente está buscando, como o Rogério muito bem disse, nós também conseguiremos né, tomar decisão de acordo com as condições do mercado para maximizar o valor. E há alguns anos nós não tínhamos isso. E, finalmente, teremos a capacidade até de remover volume, né? Retirar, se não fizer sentido. Falamos sobre isso da última vez. A gente poderia ter passado, né, de 330 milhões de toneladas. E nós estamos o quê? Tirando de 7 a 8, né, milhões de toneladas de produtos de alta sílica que a gente iria colocar no mercado, mas a gente decidiu não colocar porque não era correto ainda do ponto de vista do mercado. Então, a gente vai continuar a ser disciplinado através da forma pela qual adicionamos produto no mercado e agora a gente tem mais flexibilidade para jogar ali de acordo com as condições do mercado e iremos continuar a fazer isso. A
nossa próxima pergunta vem do John Brandt com HSBC. O senhor pode abrir o microfone. Eu tenho uma pergunta porque está relacionado ao portfólio de metais de forma geral. Se olharmos para os últimos 20 anos, a Vale realmente transformou 3 metais principais, de vários outros. Então, nós estamos vendo recentemente os seus concorrentes que estão fazendo algumas fusões e aquisições e entrando em outros produtos, como fertilizantes. Então, eu gostaria de olhar para o futuro nos próximos 5 a 10 anos. Vocês estão contentes com o seu portfólio de minério de ferro, níquel e cobre, ou vocês gostariam de acrescentar outras coisas, como fertilizantes, urânio? Essa é a minha pergunta. Obrigado. Olá, Jamie, é o Gustavo aqui. Bom, a gente está feliz com o portfólio que a gente tem. Claro, eu queria ter mais cobre do que a gente tem, mas é um trabalho que a gente vai estar fazendo. E se tiver alguma coisa, né, para entrar, tem que ter escala, tem que estar bem posicionado do ponto de vista da curva de custo, mas o que temos hoje são as commodities que nós sabemos que podemos entregar, porque no final das contas tem a ver com criação de valor. E nós gostamos do que temos, mas claro, sempre estamos abertos, avaliando alternativas, oportunidades, mas estamos felizes com as commodities que temos e a questão agora é como crescer nelas. Com isso, encerramos a sessão de perguntas e respostas de hoje. A conferência da Vale agora se encerra. Obrigado pela participação e tenham um ótimo dia.